Mundo come. Alimentação viva. Olá, meu nome é Isis Apes e eu sou culinarista vegana. Hoje eu vim aqui preparar algumas receitas da alimentação viva. E hoje a gente vai fazer uma salada de lentilha germinada, bem colorida, um cannelloni de abobrinha recheado com queijo de semente de girassol e um molho de tomate bem cremoso e uma torta viva com creme de cacau e morangos. A alimentação viva ela é baseada em vegetais, legumes, verduras, frutas crus ou submetidas a uma temperatura no máximo de 45 graus e também de sementes germinadas e brotos. Quando a gente consome alimentos crus, a gente está se beneficiando de toda a energia vital desses alimentos, a energia solar. O alimento cru tem cerca de 85% de água, o que facilita o transporte de nutrientes e a comunicação celular. Uma alimentação com grande potencial desintoxicante, repleta de enzimas digestivas que a gente precisa muito, porque na ausência delas, quando a gente está com uma alimentação com alimentos ultraprocessados, extremamente cozidos, a gente tem uma ausência dessas enzimas e o que estressa o nosso organismo acidificando e o que a gente não digere vira toxina. Germinação, hidratação, brotamento, marinagem, prensagem, desidratação, fermentação e amornagem são algumas das técnicas simples e naturais da alimentação viva. A alimentação viva vem de antes do advento do fogo, com os seres humanos coletores. Há alguns registros de povos que já tinham mais essa observação com a natureza e se utilizavam também muito dos alimentos crus e algumas dessas técnicas de germinação de sementes, por exemplo. Nos anos 80, na Califórnia, uma romena, a Anne Wingmore, foi uma das importantes difusoras desse estilo de vida, dessa alimentação. Ela adoeceu de várias patologias e resolveu entrar num processo de imersão, de cura, de autocura através da alimentação. E aí escreveu mais de 15 livros, deu oficinas, palestras, formou diversos chefes nessa área do crudivorismo, e também criou um instituto de cura através da alimentação. Os alimentos crus, os vegetais, verduras, legumes, sementes, a gente chama de alimentos bioativos, que ativam a vida. Os grãos e sementes germinadas a gente chama de alimentos biogênicos, ou seja, geram a vida. Eu vou explicar um pouquinho como é que é esse processo de germinar as sementes, Aqui eu tenho a lentilha germinada, grão de bico e o trigo. Primeiro eu deixo de molho umas 8 horas. Geralmente eu gosto de deixar do dia para a noite. E aí no dia seguinte eu escorro essa água e coloco numa peneira para começar o processo de germinação. É o processo que ela iria para a terra. De tempos em tempos, ir lá e dar uma enxaguada para manter ela úmida. E aí cada semente, cada grão tem um tempo de germinação específico. Tem algumas tabelas na internet e tal, com o tempo de cada uma, mas também é um processo muito de observação. Então, depois que eu escorrer, essa aqui eu vou enxaguando durante o dia, e aí ela começa mais ou menos de 16 a 24 horas. Isso vai depender muito do clima que tiver. Quanto mais quente, mais fácil a germinação, mais rápida a germinação. Quando tá mais frio, ela demora um pouquinho mais. Então você vai observando. O ideal é que ela tenha esses narizinhos que sejam mais ou menos, não ultrapasse o tamanho dela, mas tá vendo? Ela tá começando a germinar. Então aqui ela já tá pronta para consumo. Você já sente ela macia, ela triplica a quantidade. Isso aqui é uma xícara. E aí também o grão de bico, também já tem o narizinho, e aqui o trigo. Vamos agora ver isso tudo na prática? Vamos começar as receitas? Para a salada de lentilha germinada, você vai precisar de lentilha crua, repolho roxo, cenoura, salsinha, cebolinha, hortelã, semente de erva doce,
limão, azeite, sal. Bom, então vamos começar a fazer, né, essa receita, que na verdade é mais uma sugestão. Você pode usar os legumes que você quiser acompanhando. Eu queria mostrar a lentilha germinada mesmo. Então vamos começar. Então vou começar aqui cortando o repolho. Eu vou ralar ele para ele ficar bem fininho. Vou usar cenoura, podia ser beterraba, cogumelo cru, é muito bom e combina muito com essa salada também. Hoje eu tava inspirada a fazer uma bem colorida, então repolho e cenoura, né? Vou pegar uma cebolinha, salsinha, um pouquinho de hortelã. Vou colocar um punhadinho de semente de erva doce, porque eu adoro semente de erva doce na salada. Acho que dá um fresquinho muito bacana e sempre é uma surpresa quando a pessoa tá comendo e sente ali aquela explosão dela de sabor, né? Uma pitada de sal, sal marinho, aqui de Mossoró. E aí limão, aqui eu tenho limão cravo, mas pode ser o limão Tahiti, o limão que você tiver. E aí a gente começa a prensagem, que é o que a gente chama de cruzinhar com as mãos. Então, a gente começa aqui, vai com a mão mesmo, vai na fé. Quando a gente começa a mexer com a nossa mão, o calor, né, das nossas mãos, ali vai cruzinhando, os legumes aqui vão se envolvendo no tempero, ele já se entrega e fica muito mais macio. Pronto, uma mexida. Aí depois eu também gosto de deixar mais um tempinho marinando, né? Mais uns minutinhos antes de servir. Olha que linda. Bem colorida, crocante, porque é o alimento cru, né? Então a gente exerce bastante essa coisa da mastigação, que é muito importante também na digestão. Bom, então a gente agora vai fazer o cannelloni de abobrinha. Já peguei aqui meu liquidificador. Para o cannelloni de abobrinha, você vai precisar de abobrinha, tomate, tâmara, miso, cebola roxa, alho, canela em pó, cravo em pó, páprica defumada, azeite, pimenta dedo de moça, semente de girassol, limão, aroeira, manjericão, orégano fresco. Para o crumezão, castanha do Pará, cúrcuma, folhas de tomilho, sal. E a gente vai começar primeiro fazendo o recheio, que é um queijinho fermentado de semente de girassol. Eu usei aqui uma xícara de semente de girassol hidratada por pelo menos umas 4 horas. Ela também começa... Já saiu levemente o narizinho dela. Então aqui a semente hidratada. Então vou colocar aqui no liquidificador um limão e água. Também pode usar água de kefir, que ele já ajuda um pouco na fermentação, quem tiver kefir de água. A medida de água, na verdade, eu vou colocando aos poucos. E se passar muito, ela vai ficar muito cremosa. Eu quero uma massinha. Se o seu liquidificador não for aquele super potente, que geralmente é o que vai acontecer, aí a gente vai batendo aos poucos e mexendo até ele formar uma pasta. Então vamos lá. A gente vai usar isso aqui, é um instrumento de alta tecnologia, que é um coador, né, de voal. A gente chama também de panela furada. Bastante usado na alimentação viva, para fazer os sucos verdes, os queijos. Então eu uso bastante isso na minha cozinha. Então eu coloco aqui, o meu tem um elástico, mas pode ser um pedaço só de tecido voal ou até aqueles tecidos meio fraldas. Precisa ter uma trama
para poder drenar, né? Porque o que a gente vai fazer agora é a fermentação desse queijo. Olha como ele ficou pastoso. Aí agora eu puxo aqui. Aí eu gosto de amarrar com o próprio elástico. E aí eu deixo fermentando, drenando, né, o excesso de líquido e fermentando por pelo menos 24 horas. Vou colocar aqui. Bom, eu já tinha um aqui fermentando, né? Esse queijo pode ser feito também com castanha de caju, que fica maravilhoso. Eu não fiz com castanha de caju hoje, porque eu acho legal a semente de girassol, que ela é bem acessível, ela é barata. E eu vou usar castanha de caju na receita seguinte, então pra gente poder ter variedade, né? Queijinho fermentado, você vê que ele já dá uma escurecidinha por conta do processo da fermentação mesmo. E aí agora eu vou temperar ele. Eu gosto de vir aqui com um garfinho. Olha como ele fica aerado. Formaçãozinha dos gases da fermentação. Eu vou colocar sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta rosa ou aroeira e vai dar uns pontinhos de cor no nosso queijinho. E umas folhinhas de orégano fresco. Um pouquinho de azeite. Bom, agora a gente vai fazer o molho de tomate. Então eu vou usar aqui 3 tomates, molho de tomate vivo. Vou tirar o meio aqui, as sementes. Eu quero que ele fique mais vermelhinho. Eu vou colocar aqui meia xícara de tâmara, aqui ela tá sem caroço, e eu também deixei ela hidratando por pelo menos 1 hora, que aí ela vai ficar mais fácil pra gente bater. Ela vai dar um docinho e um cremoso nesse molho. Eu vou colocar a tâmara. Vou colocar um pouquinho de miso, que é aquela pasta fermentada à base de soja. Esses de mercado às vezes tem muito glutamato monossódico, isso não é nada legal. Então é legal procurar um que seja orgânico ou de fermentação natural. É importante a gente tentar usar alimentos orgânicos, até porque é uma culinária crua, né? Dentro do possível, procurar as feiras orgânicas que estão aí mais próximas da sua casa. Nesse momento de pandemia que a gente tá, tem bastante produtor fazendo entrega e você garante ali, né, que aquele alimento não venha com veneno e nem com base em exploração. Tomate é um dos que tem mais agrotóxicos, então legal usar ele orgânico. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de cebola roxa, aí é um pouco a gosto, na verdade, porque ele é cru, eu gosto só de dar uma picância. Eu vou colocar uma colherinha de chá. Menos que meio dente de alho, também só pra dar uma picância. Eu vou colocar uma pontinha de pimenta fresca, pimenta dedo de moça, um pouquinho de páprica defumada, só uma pitadinha. E eu sempre coloco cravo e canela no meu molho de tomate, independente dele ser vivo ou não, porque tem aquela coisa de pôr açúcar no molho de tomate para equilibrar a acidez. Então essas especiarias doces, né, por natureza, elas também ajudam nesse equilíbrio. Então, pitadinha de cravo e canela em pó. O sal eu não vou colocar porque eu já coloquei o miso, né, e aí ele é salgado. E aí você prova, se você sentir que precisa de mais um pouquinho, aí você vai acertando depois de pronto. E aí finalizar com um pouco de azeite, umas 2 colheres de sopa. Tá pronto. Ó, eu gosto dele assim bem cremoso. Bom, agora eu vou fazer um crumesão para depois a gente finalizar a receita, né? Vou usar a castanha do Pará, pode ser também outras castanhas. Aqui tem mais ou menos 1/3 de xícara. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de cúrcuma ou açafrão da terra para dar uma corzinha. E aí, se quiser uma ervinha, eu tenho aqui um pouquinho de tomilho. E aí a gente dá uma pulsada, né, no liquidificador só para ele fazer essa farofa. A
Bom, eu gosto dele com os pedacinhos maiores também. Crumezão de castanha do Pará. Bom, agora a gente vai fazer a montagem, né, desse prato. Então eu peguei aqui, vou pegar uma abobrinha e aí eu vou laminar ela. Mas antes, pra ela poder ficar mais maleável, pra gente enrolar e fazer o cannelloni, rechear, eu vou fazer uma misturinha aqui de um pouquinho de sal com limão. Limão e sal na alimentação viva sempre vai ter, né? Então é o que cozinha, né? O que cruzinha. Bom, e aí pra laminar, eu tenho um instrumento que chama mandolim ou mandolina. Você encontra bastante em lojas de artigos japoneses, orientais. Mas quem não tiver, é só cortar a abobrinha em sentido longitudinal e pronto. A gente quer umas lâminas dela, né? Ter cuidado com a mão. Então a gente vai fazer agora aqui a montagem, né, do cannelloni. Vou pegar o meu queijinho e o molho de tomate. E aí aquela misturinha de limão com sal. Só dar uma pincelada aqui ou passar com o dedo mesmo para ela ficar um pouquinho mais maleável e dar uma temperada. Coloca um pouquinho do queijo e aí vai enrolando. Tá aqui pronto todos os cannelones. E aí vamos de uma colherada, espalhar uma colherada de molho. Espalhar o queijinho, o crumezão. E aqui também eu gosto de pôr com vontade. E umas folhinhas de manjericão. Tá aqui a nosso cannelloni de abobrinha, almoço de domingo, totalmente vivo, explodindo de energia vital. Eu sempre acho que é uma desconstrução mesmo, né? De tudo que a gente tá acostumado e os sabores são muito diferentes. Uma abobrinha crua, um molho de tomate cru, vivo, é muito diferente daquele molho de tomate que a gente tem na memória afetiva, mas mesmo assim, ele faz esse link e surpreende com sabores, com uma mastigação, com uma outra relação com o alimento. É mais uma coisa, mais um universo pra gente agregar na nossa alimentação. Então agora a gente vai para a sobremesa. A gente vai fazer uma torta viva com a massa de amêndoa e tâmara e um recheio, um creme de castanha de caju com cacau. Para a torta viva, você vai precisar de amêndoas, tâmara, castanha de caju crua, banana, cacau em pó, óleo de coco, essência ou fava de baunilha, morango, flor de sal, semente de abóbora e semente de girassol para decorar. Então vamos começar pela massa. Vou usar aqui o processador, vou colocar 2 xícaras de amêndoas. Essas não estão hidratadas porque eu quero um pouco da gordura delas para poder dar a liga na massa. Aí vou bater um pouco aqui a amêndoa primeiro. Só para ela dar uma quebrada, facilitar aqui. E aí vou colocar uma xícara de tâmara. E aí a gente vai bater até ela vai dar um ponto de liga. Aí vamos com paciência mais uma vez. Ó, o ponto, ela precisa... Você vê que ela vai grudando aqui na parede do processador, porque a castanha entra com a gordura e a fruta seca com a fibra. O ponto, ela precisa... A gente ter extraído o óleo dela, e aí ela tá assim, fazendo esse massinha de modelar. Ó, aqui agora a gente vai espalhando, fazendo a bordinha e modelando.
Bom, agora a gente vai preparar o recheio. Deixei 2 xícaras de castanha de caju cruas de molho por pelo menos 2 horas. Então eu vou escorrer esse daqui. Aí agora eu vou fazer primeiro um creme com a castanha de caju. Vou acrescentar um pouquinho de água. Só um pouquinho, a gente vai aos poucos. Ó, tá bom, tá bem cremoso. Eu vou reservar um pouquinho. Quanto mais denso ele tiver, é mais fácil depois pra a gente rechear. A gente vai agora bater a tâmara e fazer também uma pasta de tâmara. Então aqui a tâmara hidratada e a gente vai colocar um pouquinho de água até ficar uma pasta mais ou menos meia xícara. Vamos ver. Se precisar eu coloco mais. Bom, batido aqui a tâmara, aí a gente vai voltar a castanha pro liquidificador. Meia xícara de cacau em pó. Aqui tem 1/4 de óleo de coco, que é o que depois vai pra geladeira, esse recheio, então que vai dar uma estruturada. Vai deixar ele mais firme. Vocês perceberam que essa receita, esse doce, essa sobremesa não tem açúcar, né? Então ela é só adoçada com a tâmara e uma banana que a gente vai colocar também. E opcional é a essência de baunilha, que eu que fiz essa essência a partir das favas. Tem algumas aí que são muito artificiais, então ou você usa fava ou procura uma essência mais natural. Agora a gente volta pra misturar tudo. Aí é mais pra misturar, então a gente vai dando uma batida, mexendo até incorporar tudo. Bom, foi. Quanto mais cremoso você deixar, melhor. O ideal é você, se possível, fazer um dia antes. Aí eu já deixei um creme já montado de um dia para o outro. Como ele já tá bem mais firme, a gente vai espalhar na massa e colocar ele na geladeira um pouquinho, né? Alguns minutos. Agora eu vou pôr na geladeira, embalar, proteger ele. Se você tiver muita pressa, pode colocar no freezer, não der pra deixar de um dia pro outro, pode pôr um pouquinho no freezer, uns 10 minutinhos e pronto, tá bom? Bom, agora a gente vai decorar pra finalizar. Então vou pegar aqui um morango, fatiar. Aí é só ir fazendo a mandala. E pode ser com outras frutas também, né? Mas é claro que a combinação chocolate com morango. Vou colocar um pouquinho de flor de sal, é opcional na parte do chocolate, mas é uma delícia, que quando você morde vem aquele cristalzinho de salgado, super combina. E umas sementinhas, vou colocar um pouquinho de semente de abóbora e um pouquinho de semente de girassol. Tenho aqui também a capuchinha, que são umas flores comestíveis, vou escolher alguma aqui. E pronto, agora a gente vai desenformar. Torta viva, linda, cheia de nutrientes, explodindo de sabores e cores, para adoçar um pouco a vida e acalmar um pouco o coração nesses tempos tão duros de isolamento que a gente está vivendo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 receitas e da alimentação viva. Mesmo que você não adote um estilo de vida
totalmente crudívoro, você pode introduzir isso mais no seu dia a dia, um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje. No próximo episódio, a gente vai adentrar o universo das especiarias, conhecer algumas delas e entender seus usos e fazer algumas receitas, claro, com essas diversas especiarias. Quem quiser saber mais um pouco do nosso trabalho, seguir a gente nas redes, no Instagram, @meninabrasileira _cozinha vegana e no Facebook Menina Brasileira Alimenta. Seguimos na jornada ecogastronômica. Até lá!